Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento do dia vocês estarem me assistindo, mas vamos lá, boa aula pra gente, não é? Então, como vocês podem ver aí na tela do seu celular, ou notebook, no computador, nós vamos ver na aula de hoje sobre as formas nominais do verbo. Nós estamos estudando sobre o verbo, é bastante coisa, né? E nós estamos vendo por partes, né? Com bastante calma, bastante exercícios. Nós já vimos o que é verbo, nós já vimos os tempos verbais, os modos verbais, os verbos regulares e irregulares. E hoje chegou a hora de nós vermos as formas nominais em que esses verbos são apresentados, certo? Então aí na tela você já vê que essas formas nominais se manifestam em infinitivo, gerúndio e particípio, certo? Nós vamos então descobrir o que são essas formas nominais, como se manifestam e como são essas formas aí, infinitivo, gerúndio e particípio. Então vamos lá. Então, para início de conversa, né? O que são formas nominais do verbo? Aí está a resposta. São formas verbais que não apresentam flexão de modo e tempo. Dessa forma, perdem algumas das características principais dos verbos. As formas nominais do verbo são o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. Então é isso. Quando o verbo, meninos, não vai lá, o verbo te entregar, né, na sua formação de palavra do verbo, né, que nós estudamos a formação da palavra radical, vogal temática, desinência e tal. Se esse verbo ali ele não te apresentar em que tempo, em que modo verbal ele está, então ele está em uma forma nominal, tá? Então são chamadas de formas nominais porque desempenham tanto função de verbo como função de nome. Por isso, tem aqui forma nominal, tá bom? Vocês vão entender. Importante. Às vezes, as palavras podem trocar de classe gramatical para essa ação, nomeamos como derivação imprópria. Lembra lá quando nós começamos a estudar o substantivo, por exemplo, no início desse ano? Que diversas vezes nós falamos, vocês até perguntaram. Uma palavra, às vezes, ela pode ser substantivo, mas dependendo do emprego dela, ela pode ter emprego de adjetivo e assim por diante, não é? Aqui nas formas nominais não é diferente. Primeiramente, ele pode ser um verbo, mas dependendo da forma em que ele foi empregado, ele pode se tornar um advérbio, um adjetivo ou substantivo. Essa mudança de apropriação da classe gramatical, nós nomeamos como derivação imprópria, certo? Por quê? Derivação imprópria, né, que também pode ser chamada de conversão, é um tipo de derivação que acontece pela mudança de classe gramatical da palavra. Uxi, enrolou aqui, né? Então é isso, derivação imprópria é mudança de classe gramatical da palavra. Então já tenham em mente, nas formas nominais aqui nós vamos ver que os verbos eles vão mudar de classe gramatical dependendo de como for empregado, ok? Ou seja, a formação de uma nova palavra é obtida pela mudança da função gramatical, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, etc. Ok? Então vamos lá. Aqui, por mais que esteja nomeando todos, meninos, cadê meu cursor? Nas formas nominais ele vai mudar para substantivo, para adjetivo e para advérbio, tá bom? Mas é porque derivação imprópria nomeia todas as classes gramaticais, independente de como elas mudam de função. Se dá o nome de derivação imprópria. Aqui eu deixei para vocês alguns exemplos de derivação imprópria, para vocês ampliarem a noção de vocês, para a gente começar a ver como se manifesta nas formas nominais do verbo, tá? Então, nós temos aqui, o olhar da garota era profundo. Aqui, ele é uma forma de substantivo, certo? O olhar tem a função de substantivo. Pode dizer como regra geral, meninos, se essa classe gramatical, como ela foi empregada aqui, ela vir depois de artigo, meu Deus, meu cursor não aparece. Aqui. Vir depois de artigo, ela vai ser substantivada, tá bom? Aqui já é diferente. Ao olhar os preços das camisas, resolvemos ir à feira. Aqui já é um sentido diferente. Ao olhar, o olhar aqui me indica o quê? A ação, né? Aqui me indica que quando eu olhei os preços das camisas, ou quando alguém olhou os preços das camisas, né, resolveu mudar de lugar, ir à feira. A gente pressupõe que queriam ir em um lugar mais barato. Outra frase.
O conceito de belo nas artes é encontrado na Grécia Antiga. Aqui também, belo, ele é empregado como substantivo. Belo, palavra, né? A gente sabe que substantivo designa e nomeia, né, os seres em geral. Já na segunda frase, o Coliseu de Roma é muito belo. Belo aqui já é forma adjetiva. Por quê? O adjetivo não caracteriza, né, modifica ou se refere a um substantivo que dá qualidade ou defeito, por exemplo. Aqui nós podemos ver que o belo está qualificando o Coliseu de Roma, né? Então aqui ele já tem forma de adjetivo. Pedro nossa, é a mais alta da turma. Desculpa. Pedro é o mais alto da turma. Aqui também, da mesma forma, estamos nos qualificando Pedro, dando, né, uma qualidade para ele. E aqui ele é adjetivo, certo? Abaixo, a professora falava muito alto. Aqui já é advérbio, porque nós sabemos que advérbio é uma palavra que ela sempre vai ser invariável, e só que ela vai modificar o verbo, certo? Pode ser em qualquer forma, né? Pode exprimir ideia de tempo, de modo, de lugar, de causa. Aqui mesmo, o modo como a professora falava era como? Alto, né? Então aqui exprime ideia de modo, né? E modifica assim o verbo falar. Então, advérbio, certo? Sofia é a cabeça da classe. Aqui a gente está aditivando. Nós usamos essa palavra cabeça para dizer que ela pode ser a mais inteligente ou a mais responsável, né? Dependendo do contexto, né? Minha cabeça dói muito hoje. Aqui nós já sabemos, né, na frase que está se referindo sim à parte do corpo humano, é a cabeça. Então, se o substantivo nomeia tudo, todos os seres, todas as coisas, e dessa forma que ele está empregado, então nós sabemos que de fato é um substantivo, certo? Isso aqui são exemplos de derivação imprópria, ideal para nós entendermos as formas nominais do verbo, tá? Então, olha só, o que eu expliquei. Note que esse tipo de derivação não é acrescido nem de prefixo e nem de sufixo à nova palavra, porque também, meninos, podem ter, quando vocês verem derivação imprópria, pode ser também mudando a palavra, porque aqui vocês podem ver que nós não mudamos, todas as palavras são iguais, certo? Elas mudam de classe gramatical, mas permanecem iguais, só muda o que? O significado, não muda a grafia da palavra. Um exemplo de derivação imprópria. Mas acontece também que a derivação imprópria se atém a palavras que podem ser mudadas graficamente, tanto no prefixo ou no sufixo. Sufixo, isso que dá outro significado à palavra, tá bom? Então, todavia a nova palavra desempenha outro papel gramatical na frase de acordo com o contexto que está inserida, que é o que acabamos de ver. Lembre-se que a derivação dos processos de formação das palavras, que envolve o radical de uma palavra primitiva e os afixos, foi o que eu acabei de falar agora. Tá? Esse adendo aqui que eu deixei é isso, tá? Em outras palavras, derivação imprópria pode ser tanto palavras que tenham a mesma grafia, mas significado diferente, quanto que pode ser palavras que, ao mudar tanto o início ou o final da palavra, que vai ter a derivação imprópria, ok? Então, os verbos, conforme são empregados, podem se comportar como um substantivo, como advérbio ou como adjetivo. Foi o que eu disse no início da aula, certo? No início aqui dessa aula, né? Então, recapitulando, então a gente já sabe disso. Então, sabendo disso, quando isso acontecer, nós vamos ter o quê? As formas nominais do verbo, certo? O que são as formas nominais, né? São as formas verbais que não apresentam flexão de modo e tempo, que dessa forma perdem algumas das características principais dos verbos. Foi o que eu falei aqui, certo? No início. Recapitulei novamente. Então, a gente já sabe quais são as formas, como é uma forma nominal. Isso vai acontecer quando esses verbos estiverem no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, sempre que você identificar um verbo que ele esteja no modo infinitivo, no gerúndio e no particípio, ele, por muitas vezes, ele pode, sim, empregar a forma nominal, tá, do verbo. Olha só, as formas do verbo infinitivo contêm as terminações a, er e i. Vocês já conhecem, lembra que nós estudamos lá a primeira conjugação, segunda conjugação e a terceira conjugação dos verbos? Né? Verbos terminados em a, primeira, verbos terminados em e, segunda, e assim por diante, né? E ir, terceira. Lembrando que o or, como nós vimos na aula passada, pertencem à segunda conjugação por fato histórico, né? Pela evolução das palavras, pela sua etimologia.
Então a gente já sabe. Então, a forma infinitiva, gente, é a forma natural, vamos dizer assim, do verbo. Quando eu falo assim, fulano, conjuga o verbo amar. Amar aí, a forma infinitiva, é a forma natural do verbo, vamos dizer assim. Então é isso. Sempre que tiver terminado em ar, er e ir, você vai saber, né, que é a forma infinitiva. As formas do verbo no gerúndio contêm as terminações em NDO, amando, vendendo, partindo, certo? São os verbos que a gente usa com essa terminação. As formas do verbo no particípio funcionam da seguinte maneira: tem o modo regular, ado e ido, né? Cantado, vendido, partido, e também o modo irregular, aceso, aceito, ok? Tem essas terminações. Então, vocês podem observar que conforme as terminações do verbo, vocês encontram a forma em que eles estão se manifestando, certo? Sendo apresentados nessas formas verbais, comportarão como substantivo, como adjetivo ou como advérbio. A gente vai entender todas elas. Então vamos lá. Na forma de infinitivo, primeiramente, olha, temos ar, ir e ir. Eu dei exemplos aí dos verbos amar, vender, partir. Alguns dos verbos na forma infinitiva. O infinitivo é a forma em como o verbo aparece em sua forma natural, expressa a ação em si, como acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir, certo? Forma infinitiva. Olha o exemplo, né, de formas nominais do verbo e como ela mesma na forma verbal. Aqui nós temos, se você andar rápido, chegaremos mais cedo. Podemos ver que isso aqui, indicação, se você andar rápido, né, o modo que você andar aí chegaremos mais cedo. Nos dá a ideia de ação, portanto, um verbo. É a forma verbal mesmo, na frase, ok? Que já é diferente. Maria tem um andar diferente. Forma o quê? Substantivo. Observem que eu falei, né, passada, na explicação aí, mais para trás um pouquinho, que dependendo da classe gramatical que ele é precedido, ele vai ser substantivado a palavra. Maria tem um andar diferente. O andar de Maria é diferente. Aqui já vem também como forma de substantivo. E quando a gente pode, sim, saber se é substantivo ou não? Aqui, conforme a gramática portuguesa, tá? Da Europress 2001, segunda edição, diz assim: para mais facilmente conhecermos se uma palavra é um substantivo, basta por antes dela algumas dessas palavras. Uma, uns, umas, o, a, os, as. Qualquer palavra pode ser um substantivo desde que essa palavra esteja substantivada por alguma das palavras, que são esses exemplos aqui. Tem um andar, o andar, certo? Está vindo antes dela, então, a substantiva, tá bom? Assim, dessa forma, né? Assim, não e sim são advérbios, mas se dizermos o não, o sim já são substantivos, ok? Comer, cantar são verbos, mas se dissermos o comer, o cantar, já são substantivos, etc. Ok? Bem tranquilo. Então, se você indicar o artigo, certo? O andar de Maria é diferente. O artigo está antes do verbo, então substantivou. E também pela forma como que a frase está, certo? Então, ela vai assumir a forma nominal do verbo. Ok? Também o infinitivo ele pode ser pessoal ou impessoal, certo? Ele vai se manifestar dessas formas e ele pode ser classificado como pessoal ou impessoal. Simples, pessoal. Infinitivo pessoal vai se referir a uma das pessoas gramaticais. Então, sempre que for empregado um verbo no infinitivo, e se ele se referir a eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele então será o infinitivo pessoal. Ou seja, o infinitivo verbo conjugado. Quando o verbo estiver conjugado em alguma pessoa gramatical, vai ser o infinitivo pessoal, certo? Olha o exemplo. É bom estarmos calmos. Observe que a desinência aqui vai nos indicar a pessoa. E qual pessoa que ela está nos indicando? O nós, primeira pessoa do plural. Então, forma infinitivo pessoal. É bom teres paciência. Também a desinência nos indica qual a pessoa do verbo, né, que está aqui. Então, segunda pessoa do singular. Esse é o infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal pode ser flexionado ou não flexionado. É como vocês viram aqui, ele está, né, flexionado. Olha só, para estarmos em dia com a matéria é preciso esforço. Então, está flexionado. Não flexionado, é preciso que sejamos fortes para enfrentar os problemas da vida.
olha que esse verbo aqui, ele está no infinitivo e ele não está, olha só, flexionado. Ele não está flexionado, ele está em sua forma natural, vamos dizer assim, né, sem flexionar. Aqui já está flexionado. O sejamos mesmo vai indicar pra gente qual a pessoa verbal, o que está indicando, né, que é o nosso, certo? É isso. Então, infinitivo pessoal, ele vai indicar uma pessoa gramatical e ela pode ser flexionada ou não. E, enfim, temos o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal não faz referência a nenhuma pessoa do discurso. Exemplo, é preciso investir em educação. É preciso investir. Forma natural do verbo não está flexionada, certo? Não está fazendo referência a nenhuma pessoa do discurso. A gente só tem a ideia de que alguém precisa. Esse alguém a gente não sabe. Se é eu, se é você, se é nós, se é eles, se é elas, não sabemos, né? E que deixei novamente, infinitivo pessoal, ele vai ser conjugado. O infinitivo impessoal fica em sua forma natural, ok? Tranquilo, não é? Vou encerrando por aqui, porque é muita coisinha, né? Então, para ver com bastante calma, fazer anotações, estudar, tirar dúvidas se tiver, tá? Depois eu volto com as outras duas formas. Até mais!